Todos os dias a gente vem aqui falar de coisas que nos revoltam, que nos deixam indignados, que nos deixam putos, que a gente quer quebrar tudo. E semana passada foi uma das piores, eu acho, desde que comecei a falar de política no canal aqui. Realmente, o caso do Genivaldo semana passada foi assim algo que é aquela prova, né? A gente acha que chegou no fundo do poço e daí a gente descobre que o poço tem porão e mais um subsolo e você vai descendo e parece que não tem fim. E essa história aí a gente possivelmente vai voltar ainda essa semana, porque tem alguns desdobramentos aí que a gente pode analisar, mas a gente se habituou a se revoltar e eu acho que a gente até um pouco perde o senso, né, se anestesia e já nem se revolta mais tanto quanto deveria. Tem algumas questões que seriam questões para parar tudo e não aceitar enquanto não houvesse uma solução, mas a gente vai, sabe, engolindo o sapo e quando percebe, cada vez pior. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, não quero falar sobre coisas ruins, não quero falar sobre coisas horrorosas, coisas que nos revoltam, porque também a gente precisa de uma trégua. Eu quero falar de uma coisa específica que eu vi recentemente. Eu já comentei, inclusive, num vídeo anterior aqui, mas eu quero expandir um pouco mais essa ideia porque mexeu muito comigo e eu quero dividir com vocês. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixe aqui no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Isso é muito importante, isso ajuda o canal, então se dá uma força. E além disso, também confira meu texto na Amazon agora novo, lançamento, Bolsonaro e o Fascismo, que é um ensaio no qual eu apresento algumas definições de fascismo, o que é isso historicamente e se pode ser aplicado ou não ao tipo de política que faz o Bolsonaro e outros políticos pelo mundo, né, que tem um viés aí populista de extrema direita e que divide os autores. Então, confira. Mas qual é o tema, né? Qual que é o assunto que eu vou abordar aqui? Na semana passada eu fiz um vídeo aqui falando de alguns filmes e séries que eu tinha assistido, e livros também, eu acho, e que eu queria dividir com vocês as minhas considerações. E um deles que eu mencionei foi uma série chamada Amor no Espectro. Eu comentei aqui, eu tinha assistido uma temporada, que foi a versão norte-americana, eu assisti essa temporada, comentei com vocês, e nos dias seguintes eu fui assistir as duas primeiras temporadas, que são na Austrália. Então, assim, são 3 temporadas, 2 na Austrália, uma nos Estados Unidos, e, sinceramente, gente, essa série, ela é extraordinária, e como eu falei, ela é o oposto do que a gente está habituado a consumir. Ela é o oposto daquilo que a gente está, sabe, o tempo todo digerindo, de revolta, de indignação. Ela traz um senso de que as coisas poderiam ser diferentes. Ela traz um senso de que, sabe, tem uma salvação, tem um caminho e que esse caminho é a tolerância, é o respeito ao outro, é o amor, é aproximar dos demais e vale assistir. Se você tiver Netflix, vá lá e assista porque você não vai se arrepender. A questão central dessa série, né, em todas as temporadas, são pessoas, são jovens adultos, na faixa dos 20 e poucos anos, alguns até um pouquinho mais velhos, jovens adultos que estão no espectro autista e eles querem encontrar o amor, eles querem encontrar um relacionamento. Alguns deles, inclusive, né, a maioria deles, não é que eles nunca tiveram uma namorada, nunca tiveram um relacionamento. Eles nunca estiveram num encontro romântico na vida. Que nunca saíram com alguém com o intuito de se relacionar depois. Então, o obstáculo para eles, né, é tremendo, é gigantesco. Assim, é uma coisa que é realmente descomunal e eles têm que aprender a lidar com isso. Algum tempo atrás aqui eu fiz um vídeo, né, para vocês explicando como foi a jornada minha de descoberta de que o meu filho estava no espectro autista e que depois, né, observando ali o diagnóstico dele, como eu também me enquadrava. E eu falei sobre isso e muita gente identificou, muita gente ficou assim pensando, será que eu também sou, será que eu não sou? E alguns inclusive fizeram diagnóstico e descobriram que estavam no espectro também. E daí eu mencionei naquele momento como descobrir isso, como constatar isso, né, para mim fez com que a minha vida fizesse sentido. Foi assim, aquele clique que falou assim, putz, então foi isso. Era por isso que eu não me encaixava, era por isso que eu não me encaixo, é por isso que eu pensava diferente dos demais, é por isso que certas coisas que eram tão fáceis para os outros, para mim era difícil, e certas coisas que são fáceis para mim são difíceis para os outros. Porque estar no espectro autista significa um monte de coisas, significa um modo diferente de pensar a realidade, mas também um número enorme de limitações em vários campos, né? Em alguns casos na linguagem, em outros casos na questão social, de relacionamentos. Então, assim, compreender isso me ajudou a iluminar, sabe, 42 anos da minha vida. E ao ver essa série, né, ao ver esses jovens adultos, né, lidando com essas questões, é simplesmente extraordinário. É extraordinário para você compreender como, bem, todos nós somos diferentes, mesmo quem é neurotípico, ou seja, as pessoas que são a vasta maioria das pessoas que têm um modo parecido de entender a realidade, pensar a realidade, se comportar. E também há uma grande variação, uma variação imensa entre os neurodivergentes, que são as pessoas que
estão no espectro autista e que têm esse modo diferente de pensar a realidade. Nessa série em particular, eles abordam uma questão específica, né, uma limitação específica, que é a limitação de relacionamento, que é a limitação de entender certos códigos, certos sinais sociais, que para a maioria das pessoas, para os neurotípicos, são comportamentos intuitivos e naturais. As pessoas aprendem isso crescendo. Elas vão lá e aprendem como lidar com os outros, como responder, como, sabe, interagir com as demais pessoas, mas para quem é neurodivergente, esse comportamento não é tão natural assim. Inclusive, muitas vezes é incompreensível. A pessoa não sabe qual é a hora dela de falar, qual é a hora dela de parar de falar, inclusive, né? Quando dá espaço para o outro responder, como lidar com os seus interesses e ouvir os interesses dos outros. É uma série de limitações que na série, em algumas circunstâncias, vai um psicólogo, um coach de relacionamentos, uma pessoa, a ensinar esses jovens no espectro a como ter uma conversa normal com alguém. Porque essa questão, né, é de você dar o espaço para o outro falar. E como há, geralmente, aquilo que se chama de hiperfoco, né, que é um interesse muito específico e muito aprofundado sobre certos tópicos, certos assuntos, você tem pessoas ali, na edição americana, por exemplo, que é uma jovem que ela só se interessa por animação. E tudo na vida dela gira em torno disso. Então ela quer se relacionar com uma pessoa que goste de animação tanto quanto ela. E é uma dificuldade enorme de encontrar essa pessoa, porque, claro, ela tem um interesse muito específico, um interesse muito profundo naquilo. E como é que você encontra alguém parecido? Ou na versão australiana, que tem lá um homem que ele é interessado por dinossauros, e ele tem um interesse obsessivo por dinossauros, e ele quer alguém, né, uma mulher que, no mínimo, tenha um interesse superficial no assunto, de modo que ele possa conversar sobre isso com ela. E o mais interessante, na verdade, né, assim, o que mais comove nessa série é o tratamento que eles deram, né, para essas pessoas, e para as dificuldades delas, e para como elas se comportam, porque, assim, por um lado, é muito delicado, né, é gentil o modo como ele trata, não estereotipa essas pessoas, não ridiculariza as pessoas, ele trata de um modo respeitoso esses neurodivergentes, essas pessoas no espectro. Ele se esforça para mostrar como são pessoas que, assim como qualquer outra pessoa no mundo, também querem seu lugar, seu espaço entre os demais, na sua vida, e isso é profundamente comovente. Quando você assiste assim, tem cenas, tem momentos ali, né, de ternura que são realmente, sabe, de mexer. Como eu falei, essa série aí em particular, que eu assisti todas as temporadas em seguida, assim, não maratonei porque eu não faço isso, mas assisti ao longo dos últimos dias, ela falou comigo de um modo bastante particular e mexeu aqui com alguns aspectos que eu nem sequer imaginava. Então, como eu falei, recomendo que vocês vejam, porque fala de aceitação, fala de respeito, fala de, sabe, entender o outro, fala de se pôr no lugar do outro também. E se fala de pessoas diferentes com dificuldades diferentes e que são invisíveis às vezes. Porque em muitos casos, esses neurodivergentes, eles acabam se relacionando entre eles, as pessoas no espectro, né, acabam encontrando pessoas do espectro, porque compreendem suas limitações, mas algumas delas querem se relacionar com pessoas neurotípicas, né, querem se relacionar com pessoas que não estão no espectro, e elas são obrigadas, desse modo, a mascarar as suas limitações. E é claro que isso implica, né, um enorme sacrifício. E implica se anular também, né? Implica anular certos interesses, certos comportamentos, para que se enquadre, né? Para que possa pertencer ao mundo dos normais, entre aspas. Né? Então vale assistir, gente, vale assistir mesmo. Eu, se fosse você, começava a assistir hoje, porque é realmente comovente. Eu gostei mais da temporada americana, mas a australiana também, as duas primeiras temporadas são muito legais mesmo, e acompanha essa jornada dessas pessoas. Né? E, como eu falei, são obstáculos que neurotípicos não têm muitas vezes, e essas pessoas aí se deparam com isso, e elas têm que se treinar a se comportar de outro modo, né? Bem, é interessante, assista, confira lá e depois me diga o que você acha. Se você já viu, comente aqui o que você pensa sobre isso aí, o que você achou, se você curtiu, como é que foi sua relação com isso. E para quem quiser conferir o vídeo no qual eu falo sobre essa descoberta minha aí, que foi recente, foi bem recente, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, você pode ir lá conferir, eu conto aí como que foi a história, e como eu falei, isso iluminou, né? Iluminou 4 décadas de vida aí que eu não compreendia. Inclusive nessa série tem uma coach lá, uma psicóloga, que ela ajuda, né, os neurodivergentes, né, as pessoas no espectro, e ela também está no espectro. E ela fala justamente isso, ela fala assim, olha, quando eu descobri, ela foi diagnosticada, ela tinha, sei lá, 40 anos também, 38 anos, quando eu descobri, é como se tudo houvesse encaixado e tudo houvesse feito sentido e passei a me entender. Então, vale assistir. E aí dá uma trégua também em tanta desgraça, em tanta, sabe, destruição, em tanta morte, em tanto horror, e você vai ver uma coisa aí que vai te fazer bem depois. Você vai sair mais leve depois. Te garanto. Vá lá, confira, me diga o que você pensa, deixa o comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, confira meu texto novo na Amazon, Bolsonaro e Fascismo, e se cuide. Tchau.